Shine, it's your golden hour. You slow down. O podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto em Guimarães. Uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com Fernando Roriz. Fernando Roriz, muito obrigada pela sua presença nesta mesa. Não tenho que agradecer. Temos como objetivo narrar um pouco daquela que foi a história Vitória do da desporto Vitória. em Guimarães e acho que a sua presença é realmente bastante importante. Fernando Roriz nasceu em pleno centro histórico, na freguesia de Oliveira. Oliveira, sim. Foi vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Sim. presidente do Vitória Sport Clube, vereador na Câmara de Guimarães, também vice-presidente na Câmara de Guimarães, deputado ainda na Assembleia da República, Na Constituinte na Constituinte, e na Assembleia da República. e nas duas, exatamente, tenho essa informação. A minha pergunta é, e o jornalismo vem antes de todas estas atividades que desenvolveu? Bem. Eu comecei a escrever para o Notícias de Guimarães sobre desporto. Depois convidaram-me para correspondente do Comércio do Porto. Estive lá uns anos, colaborei noutros jornais e depois, naturalmente, quando fui para Lisboa, acabei com essa atividade. Mas foi para Lisboa já para a Assembleia depois Para a de... Assembleia foi. Exatamente. Mas há pouco conversávamos um pouco, antes de chegar aqui, Sim. vou confidenciar, em que já na área de jornalismo foi no desporto que maior interesse desenvolveu, enquanto jornalista. Exatamente. Pergunto-lhe uma coisa, qual é a receita para se conseguir ser tantas coisas numa vida só? Porque desempenhou várias funções profissionalmente Exatamente. e algumas até bastante diferentes entre si, tanto umas mais na área da política, outras mais na área do desporto. Pois. E é por isso que lhe faço essa pergunta. Não, eu não sei responder exatamente. Quer dizer, eu sempre, nunca procurei nenhuma dessas atividades. Nasceram naturalmente. Eu aceitei-as, às vezes com alguma inconsciência, mas creio que cumpri em todas. Quando diz inconsciência, é no sentido em que depois de lá estar percebeu que o desafio era muito alto? Não, adaptei-me sempre. Eu fui assessor de um ministro também, do Marcos Mendes, fui assessor. Depois de sair da Assembleia, estive 4 anos como assessor do Dr. Marcos Mendes. Marcos Mendes, filho, não era do pai. E fui para lá também, sem saber o que ia, mas adaptei-me rapidamente. E saí quando acabou o mandato do Cavaco Silva, saí nessa altura e deixei algumas referências boas, pelo que eu sei. Isso é bom, não é? Sentir que por lá passámos e por lá deixámos é realmente Eu conforto. como eu disse, desempenhei várias funções, terminei-as sempre por razões que não foram por incompetência ou desavenças, sempre. Surgiram novos desafios ou mudavam-se os tempos, não é? E era necessário mudar pessoas. Exatamente. Sim, esse é realmente um bom consolo. Sentir que partiu para outra e não que foi obrigado a deixar algo é bastante positivo. Mas vamos passar então um bocadinho aos seus atos mais associados ao mundo do futebol, porque também aqui pretendemos falar sobretudo do desporto. Presidiu o Vitória Sport Clube, momento em que o clube jogou pela primeira vez em competições europeias, correto? Exatamente. Pode relatar-nos o impacto que teve para o clube e para os adeptos esta competição internacional? Teve bastante impacto. Parece-me que foi 69, 69. Não, sim, em 69 era eu presidente do Vitória. Depois esteve entre 68 e 70, não é? Como presidente. Não, eu estive com 68 e 69. Ok. Salvo erro. Não tenho as datas de memória, não sei. Exato. E, sim, mas a competição internacional eu julgo que é em 1969, que é sobre isso que falamos na agora. Na altura, a chamada Taça das Cidades com Feira. Era uma coisa muito esquisita, mas
antes da Liga Europa. O Vitória qualificou-se, foi jogar à Inglaterra, foi jogar à Inglaterra, pronto, e um ano ou dois acabou a aventura europeia. Depois teve também, mais recentemente, numa direção em que eu era secretário, foi jogar também numa prova europeia, mas sem grandes êxitos. Teve um êxito grande quando foi jogar a Madrid, ao Atlético Madrid. Ok. Esse lembra-se como sendo um dos atos mais marcantes enquanto presidiu? Esse foi o mais marcante da carreira europeia da Vitória. Foi. E quando diz mais marcante, só para tentarmos perceber aqui um bocadinho as circunstâncias em que as coisas aconteciam, uma vez que estamos a falar de há tantos anos atrás, sentia, por exemplo, nos adeptos o entusiasmo maior, por exemplo, nos jogos que seguiram? Era a própria instituição que, nas reuniões, já preparava e pensava ideias mais além, mais desafios? Aliás, a Vitória, o que define hoje, para mim, no meu conceito, o que define um clube é a história. A Vitória tem 100 anos, tem história, naturalmente. Exato. A história, o equipamento. A Vitória tem um estádio que é dele, o estádio é da Vitória, a Câmara deu à Vitória. Exatamente. Tem um pavilhão, tem terrenos, tem uma massa associativa que anda dos três grandes, é uma associativa mais gigante e, portanto, tem todas as condições para ser um clube de primeiro topo. Não tem sido feliz nos resultados esportivos, ultimamente não tem sido feliz. A Vitória tem 3 terceiros lugares. No seu mandato, o primeiro terceiro lugar na competição nacional vem no seu mandato. Depois tem mais 2, salvo erro. Tem mais 2, mas não passa disso, quer dizer, está numa mediania que não é condizente com a... Pois, quer dizer, tem estrutura, né? Tanto estádio como massa associativa. Não há, então, recursos financeiros suficientes para estruturar uma equipa mais forte? Sabe que eu, na minha ideia, o Vitória, quando prevaleceu este princípio das SADs, o Vitória teve aí uma quebra. O Vitória não se adaptou bem a esta mudança do clube e agora SAD. Não se adaptou bem. O Vitória precisa realmente de criar uma... Economicamente, o Vitória tem todas as condições, só lhe falta a parte económica. Esperemos que apareça um investidor ou qualquer solução que garanta à Vitória uma atividade mais vitoriosa, não é? E já que ainda estamos a falar do Vitória Sport Clube, e também não havia forma como não falar, sendo que o Sr. Roriz esteve bem à frente do clube, na época em que presidiu, havia também já alguma atenção a outras modalidades desportivas? Ou era realmente o futebol que dominava? Não, havia. O Vitória teve hóquei em patins, handebol, voleibol, enfim. Agora não sei como isto está, que não tenho acompanhado, mas já tinha mais modalidades. Já tinha mais modalidades. E essas modalidades surgem dentro do Vitória Sport Clube por força de vontades exteriores, ou seja, de alguém que se queria apresentar ao Vitória, ou é o próprio Vitória Sport Clube que se encarrega de desenvolver diferentes modalidades dentro do clube? No meu tempo, o que acontecia é que aparecia um grupo de sócios que gostavam da modalidade, ou patins, voleibol, formavam equipas e nós, o Vitória dava o nome. Sim, nós já vimos aqui na mesa com o António Xavier que foi assim que aconteceu com o hóquei em patins, por exemplo. Exatamente. Que é a primeira modalidade a entrar no Sport Clube depois do futebol, não é? E com os restantes então também assim foi? Assim foi. Que eu saiba. Claro. Deixe-me dar-lhe aqui... desempenhou também Fernando Roriz um papel fundamental na escolha da cidade de Guimarães como sede do Campeonato do Mundo Júniores.
quando esteve na Federação Portuguesa de Futebol, isto em 1990. Isso é uma história engraçada. Quando a UEFA, que organiza esse campeonato, pediu à Federação, eu estava lá, era vice-presidente, pediu à Federação a indicação dos campos onde podia disputar. E o Silva Rezende, que na altura era presidente, escolheu Braga, Porto e por aí adiante. E eu disse, não, se vai para Braga tem de ir para Guimarães. Não, disse, mas era isso que eu lhe ia perguntar, porquê? Que condições Guimarães, como cidade, com equipamento esportivo, já reunia na altura para que merecesse em 1990 receber este campeonato? Aquilo foi um efeito da rivalidade. Eu disse ao Silva Rezende, se vai para Braga tem de ir para Guimarães. E ele disse, você não tem a noção de que são 20 km. Na Europa, 20 km vai-se a pé. Sim, é verdade. Quem viaja percebe que Portugal é realmente pequeno. Podemos andar entre cidades rapidamente. Eu vou propor isso, mas a UEFA não vai aprovar. 2 estádios a 20 km. É muito pouco. Não, proponha. Propôs-se, surpreendentemente, a UEFA aprovou. E isso foi uma etapa fundamental para o desenvolvimento da Vitória. Daí nasce o estádio. O estádio, já havia o estádio, mas as obras que fizeram. Hoje a Vitória tem um estádio muito jeitoso. Não leva muita gente, mas é dos melhores que há aqui no país. Nasce daí, dessa... Quando diz que o estádio não leva muita gente, só será prejudicial futuramente, no sentido em que para competições internacionais já pode falhar. Mas então, depois dessa história que me conta, acho que podemos mesmo afirmar que a sua posição na altura na Federação foi fundamental para lembrar Guimarães. Claro que a decisão não foi sua. Não, é da mas ser lembrada a cidade passa por si, claro, sem dúvida. Claro, passa. Claro que sim. E diga-me uma coisa, esta competição em 1990, que era também ela tão nova, e eu abordo isto no sentido em que Mas essa competição era o campeonato do mundo sub-19 ou sub-20, que nós ganhámos 2 campeonatos. Ganhámos na Arábia Saudita, em Riada, e passados 2 anos voltámos a ganhar aqui. Que era a chamada Geração de Ouro, que era o que é agora presidente do Benfica, era o Pedras, que era o João Pinto, o Bahia, daí é que nasce. E é curioso, eu quando estive na Federação, a Federação vivia exclusivamente de um subsídio que o governo lhe dava. E uma participação nas receitas dos jogos. É a partir dessa altura que a Federação começa, esta geração que cria uma equipa principal muito boa, começa a ganhar jogos. Portugal ganha prestígio, entretanto depois aparece o Eusébio e Portugal e a Federação hoje tem uma federação muito prestigiada e com muitos recursos. E porquê que fala do Eusébio porquê que fala do Eusébio quando está a narrar essa questão da evolução da Federação de Portugal, e porquê Eusébio também? Eu falo no Eusébio da mesma maneira que falaria hoje do Cristiano Ronaldo. Ok. Sem o Eusébio e sem o Cristiano Ronaldo, Portugal não tinha o prestígio que tem hoje. Esses foram 2 nomes que projetaram o futebol português para além fronteiras. O futebol, outras modalidades também temos atletas que se destacaram bastante e que pode até ser ingrato não estarmos a falar do nome deles neste momento, mas realmente estamos a falar da Federação e daí estarmos a falar de futebol. Na sua opinião, que esteve ligado ao desporto tantos anos e em diferentes frentes, ainda que muito pelo futebol... Eu posso dizer, eu fui no Vitória, fui presidente, vice-presidente, secretário-geral, tesoureiro e vogal. E advogado? E vogal. Nas horas necessárias, digamos assim. Estive lá mais de 10 anos, praticamente seguidos. Pois, e é exatamente por isso, por essa sua experiência, proximidade e vivência para com os temas, que lhe pergunto,
porque é que acha que é o futebol que ainda domina tanto o desporto? Sabe, E não estou a falar do Vitória Sport Clube, eu sei, em geral. Eu tenho-me interrogado muitas vezes sobre isso. E eu só encontro uma razão. O futebol ganhou por ele popularidade. É um jogo bonito, mas eu acho que a grande razão da paixão pelo futebol, eu vou buscá-la a isto. Eu acho que todos nós nascemos com um desejo de alguma glória. De alguma glória, exatamente. Muitos não a conseguem alcançar. Repara que o sócio do futebol chama as vitórias dele. A senhora trabalha num escritório. Se a Vitória ganhar na segunda-feira, ganhamos. Quer dizer, estamos a falar de união, para já. Glória, união. Quer dizer, os adeptos do futebol têm o clube como sendo, são sócios, pertencem também ao clube, realmente, e a vitória do clube deles é uma vitória deles. E a vitória deles é uma maneira de se distinguirem. Essa é uma das grandes razões da popularidade do futebol. Para mim é. Sim, eu entendo. E já que estamos a falar agora aqui desta questão do quanto o futebol domina, na sua época, enquanto vice-presidente, o que considera ter feito em benefício de que outras modalidades se desenvolvessem dentro do Vitória Sport Clube, por exemplo? Eu devo confessar que não fiz muito. Quer dizer, era mais o produto do interesse dos sócios. Ok. Era mais o produto. Pela dependência que também tinham da massa associativa, claro. O futebol é muito absorvente. Não havia na altura achados, como sabe. De maneira que nós passávamos a vida a tratar dos assuntos de futebol. O Vitória, nessa altura, tinha muitas dificuldades, mais que agora, penso eu, não sei, não conheço a vida da Vitória atual. E nós, para angariarmos receitas, trabalhávamos muito. O Vitória tinha, nessa altura, repara na diferença do dinheiro. O Vitória havia aqui 3 jogos que esgotavam normalmente a lotação. Era o Benfica, claro. o Sporting e o Porto. A receita, os bilhetes custavam 11 escudos o peão. Levava 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, fazíamos 165 contos. Era a receita maior que a Vitória fazia. Já havia por aí. Ou seja, havia uma obrigação por parte da direção de realmente dar maior importância ao futebol. O futebol não se podia sair dali. Claro, para se poder manter... Nem havia recursos para desviar para outras modalidades. E as outras modalidades subsistem como, então? Como é que subsistem dentro do Vitória? Subsistem pelas receitas que geravam, pequenas receitas, dos jogos, claro. E pagas normalmente pelos praticantes. Os praticantes pagavam algo. A Vitória podia dar uma ajuda, mas pequena. Não havia, portanto, por parte da Câmara Municipal esse apoio ainda? Não. A Câmara dava um certo apoio, mas era todo conduzido para o futebol. E já que falamos de Câmara Municipal, tem ainda na sua memória algum ato ou um acontecimento mais marcante que o possa enumerar como sendo aquele que mais gosto lhe deu enquanto vice-presidente? Foi a construção do estádio. E ainda bem que me diz isso, porque em alguns textos que li, alguns de notícias, outros não, sim. O Fernando é apontado como um dos grandes ideólogos da construção do estádio. Sim. A Vitória precisava desse estádio. Sem o estádio, a Vitória não avançaria. O Vitória foi durante muitos anos, eu quando estive na Federação, a Federação tinha a relação das assistências nos jogos. O Vitória era o 4º clube com mais assistências. Depois do Benfica, do Porto e do Sporting, o Vitória era o clube com mais assistências. Daí a sua frase, que também li num jornal, o Vitória mantém a vitalidade associativa. Esta é uma frase do Fernando Roriz de há poucos anos atrás. Esse é um dos grandes trunfos da Vitória.
A Vitória tem uma massa associativa, a seguir aos três grandes, não conheço nenhum com tanto entusiasmo. E daí, mas consegue-me explicar porque é o Fernando Roriz apontado como um dos grandes ideólogos do novo estádio? Diz respeito ao quê? À persistência em que ele fosse construído, à busca de fundos, à concepção em si? Não, aquilo foi um esforço feito perante a capa. Okay. Havia o campo da Amorosa, que se transformou depois no estádio, e nós fizemos sempre pressão porque percebemos cedo que aquilo era fundamental para o futuro do clube. E o clube tem hoje condições raras condições. Repara que se tirar o Porto, o Benfica, o Sporting, o Braga agora, os outros clubes, nenhum tem as condições que o Vitória tem para... A Boa Vista tem, mas a Boa Vista teve uma fase. O Boa Vista teve uma frase um bocadinho mais esquecida, mas o Vitória tem todas as condições. Também tem uma boa massa associativa, apesar de tudo, e talvez isso lhe tenha sempre... O Vitória vive muito da sua massa associativa. E agora só falta dar o salto em relação dos resultados. Que vem com novas aquisições. E isso é difícil. Agora, como sabe de certeza, o futebol está a um preço que é quase impossível. Só começar, e o Braga beneficia disso. Só é possível começar a vender um, depois comprar outro, depois vender um, ter um bocado de sorte, não é? Repara que o Benfica agora vai fazer um dinheiro com esta transferência, se confirmar a transferência do argentino. Exato, é só um exemplo para demonstrar como realmente o futebol era tão importante na altura em que presidiu o Vitória, como continua a ser e como aumentou como negócio até, não é? Eu sou do tempo que as potencialidades da Vitória eram tão poucas, nós fazíamos sempre um jogo pré-época em Espanha, em Vigo, em Tui, em Vigo, no Ferrol. Mais próximo. E os jogadores eram transportados nos carros dos diretores. Iam 4, 5 carros e a gasolina era para nós que pagávamos, eram os diretores que pagavam. Jogava-se com mais garra nessa altura do que agora com melhores salários? Eu gostava mais. Gostava mais de ver os jogos nessa altura? Os jogadores permaneciam mais tempo no clube, criavam raízes no clube. Aquela aproximação, não é? Aquela de amor à cidade e ao clube também os levava a fazer mais em campo, será? Eu devo dizer, eu não sou contra a evolução, pelo contrário. E compreendo que esta história das SADs era quase inevitável, mas eu não gosto das SADs. Acho que as SADs deram ao futebol uma imagem de negócio. De negócio. Eu não gosto nada de ouvir a indústria do futebol. Mas ela é necessária? Sim. Acha que deveria ser menos apresentada pelos mídias? Que se passasse, mas que nós não víssemos, nós adeptos, não precisávamos de ver tudo? Não, eu aceito perfeitamente o caminho em que o futebol entrou. Sim, eu não sinto nada especial. Eu sou, por natureza, um indivíduo modesto. Não ligo a distinções de nenhuma espécie. Tenho uma consciência de que estive onde estive, sempre trabalhei e distingui-me. Eu entrei para a Vitória como vogal, cheguei a presidente sempre por mérito do trabalho realizado, não por... Eu nunca fui rico. Eu, quando fui presidente da Vitória, tinha um ordenado inferior aos jogadores da Vitória. Eu fui técnico de contas, foi a minha profissão. Tive um estabelecimento, mas a minha profissão é técnico de contas. Todos os jogadores de Vitória ganhavam mais ordenado por mês do que eu.
Quer dizer, estamos a falar de um tempo em que a modéstia predominava e, portanto, daí dizer, está-me a dar como exemplo que o prémio não é, portanto, nada que o torne assim tão vaidoso. Mas consegue atribuir importância a este prémio, não? Sim, sim. Olha, eu nunca fui como o Vitória foi, no meu tempo foi 2 ou 3 vezes ao estrangeiro fazer jogos. Nunca, eu era presidente, nunca acompanhei o Vitória. Nunca. Porque eu tive sempre, fazia das equipas que trabalhavam comigo bons amigos. Eu dava aos outros a oportunidade de viajarem. E reduzir também a despesa, não é? Também. Não, sim, você a despesa. Qual foi, assim, a melhor recompensa que sente ter recebido na sua vida por toda esta vida de trabalho árduo ao longo de todas estas funções que foram elas tão exigentes também? Eu posso lhe dizer que foi, não essa homenagem, mas outra homenagem que me prestaram pelo meu serviço como correspondente do Comércio do Porto. Okay. É que eu, no Comércio do Porto fazia serviço diário, fazia uma crónica semanal. E a crónica tratava que tipo de temas? Qualquer tema. Okay. Sabe qual foi o meu maior orgulho? Eu pertencia a uma associação que era o Convívio, não sei se ouviu falar. Penso que não. O Convívio era uma associação cultural aqui de Guimarães. E organizou 2 vezes as Gualterianas. E fazia muitas conferências e tal. E um dia o bispo do Porto, o Dom António Ferreira Gomes, que lia as crónicas, perguntou se me conheciam e quis conhecer-me porque apreciava as minhas crónicas. Foi o maior elogio indireto que eu recebi. Indireto, exatamente. O António Ferreira Gomes não era uma pessoa qualquer. Era o bispo do Porto, já morreu, era considerado um intelectual de primeira linha. Exatamente. E também quando se escreve, para quem escreve e para quem gosta de escrever, sabe que há também um sentimento de aprovação vindo por certas pessoas que por vezes vale mais do que noutras atividades profissionais, porque a escrita é algo muito de cunho pessoal, até às vezes que informativa, como é um trabalho até quase criativo. Olha, eu colaborei também muitos anos no Notícias de Guimarães. É um jornal local, publicava-se semanalmente e tive muitas reações de pessoas que na rua e tal me abraçavam, cumprimentavam. Eu tenho um certo jeito, não me pergunte, nasceu comigo. Então já percebi que quase me respondeu à pergunta que lhe fiz há pouco, em que nomeou Vitória Sport Clube como uma das grandes honras profissionais, mas parece-me que o jornalismo também, porque conseguiu trabalhar as emoções e a criatividade, não é? Eu fui cronista do jornal Record 5 anos seguidos. Era eu, o Carlos Cruz, o que é hoje o diretor do Olimpismo, o diretor do Olimpismo, éramos 4 ou 5. E é estressante a vida de jornalista de desporto? Não, eu nunca tive dificuldade. Nunca me senti assim perante um papel em branco. Fazia com gosto? Fazia com gosto e saía tudo. Eu cheguei a Lisboa, quando fui assessor de Marcos Mendes, fazia os textos todos deles. Ok. E se entrava a coisa e saía tudo. Sobrava horas para passear. Tinha facilidade. Foi uma boa vida, a fase de jornalista de desporto. Foi. E diga uma coisa, falando em gosto e em vida, assim, para terminarmos, Guimarães, o que significa para si? Hoje, como avalia o significado de Guimarães? Guimarães é uma paixão. Se eu lhe digo que com 30 anos, 30 e poucos anos, nunca passei um fim de semana em Lisboa. Exatamente. Já havia, eu recolhia sempre. Claro que tinha família cá,
mas gostava e gosto de Guimarães. Agora, e cada passo que Guimarães dá no sentido da evolução e do progresso, Sim, sim. É um gosto que eu tenho. E na área do desporto viu-se um grande progresso, sem dúvida. Vamos ver. E espero ainda que não se... Claro, vou-lhe dizer uma coisa com toda a franqueza. O mundo muda, eu atravessei com 90 anos, atravessam-se 4 gerações, assim. Havia mais... as pessoas estão mais dispersas hoje. Verdade. Reparo, Guimarães tinha o convívio, que juntava todas as noites, fazíamos conferências, o Marcelo foi lá, ainda era jornalista. Sim. Aquele rapaz que canta Vocês Não Sabem Que Eu Sonho, do Gedeão, várias pessoas, a Assembleia, o Círculo de Arte e Recreio, havia o Teatro Louro Brandão. Então gostava de ver a sua cidade de Guimarães novamente, as pessoas mais unidas. As pessoas hoje são para se verem outros rostos também aqui a passear pela terra, não é? As a conhecer a terra. Vivem muito isoladas. É verdade. Não é só em Guimarães. É só em Guimarães. Não. Vamos ver se com este nosso projeto também conseguimos pelo menos dar a conhecer a história, não é? Não somos ninguém para conseguir acabar com estas novas formas de viver, mas pelo menos contar um bocadinho da história para pessoas que não presenciaram é também muito importante e por isso temos que agradecer muito a sua presença aqui, Fernando Rodrigues. Muito obrigada. Estou sempre disponível. Obrigada. with the love.